Olá, sou Christian Camilo, este é o Camilo Arte, um programa dedicado à arte da fotografia. Hoje estou com meu amigo, um grande fotógrafo de casamento, Ricardo Buchner. Eu trabalho com ele. Fala um oi pra galera. Oi. Obrigado. Oi, internautas. Internautas e fotógrafos. Igual a Dilma. Ô louco, eu nem entro nesse assunto. Bom, e hoje a gente tem um papo que eu diria que veio motivado por uma chamada que eu vi numa matéria americana, no site gringo. A chamada era a seguinte: sequestraram minhas fotos, e agora? A história pesada, envolve fotografia de casamento, e fotografia de casamento hoje é pior que fotografia de guerra. Você tem que ter muita responsabilidade, porque você nunca sabe quem são os noivos e você nunca sabe também quem é o fotógrafo. Nessa história de sequestraram minhas fotos, o Ricardo inclusive viu essa notícia e a gente estava conversando sobre isso. Ocorre que foi um encontro entre um casal que eu diria sem muita paciência, aflito, e uma noiva e uma fotógrafa que talvez estivesse num mau momento e estivesse confiando demais também no seu pequeno contrato. Eu não vou nem citar os nomes, mas basta vocês saberem o seguinte: o casal contratou uma fotógrafa pagando $4.000. É um valor alto até para os gringos, razoável, né? Para o americano é um valor razoável. Para a gente é um valor bom, né? $4.000. E nesse pacote já estava incluindo o álbum de casamento. No contrato não dizia nada de cobrança extra pela capa. E o casal ficou surpreso quando a fotógrafa quis cobrar $150 pela capa, sendo que já tinham pagado todo o pacote. O casamento foi realizado, as fotografias com certeza ficaram maravilhosas, só que o casal não ficou feliz com essa cobrança de $150 e bateu o pé falando que não ia pagar pela capa. A fotógrafa se recusou a entregar as fotografias. Só que eu acho que aí temos duas histórias bem diferentes. O casal, ele achou que a fotógrafa estava fazendo isso de má fé, pois ela não estava dando um feedback, não estava em contato com o casal. Provavelmente a fotógrafa devia ter um agente cuidando dessa situação, um agente que não estava em contato com o fervor, né, com o nervosismo do casal. Rolou que o casal entrou na mídia para difamar a fotógrafa, falar que as fotografias tinham sido sequestradas, que a fotógrafa inclusive não iria nem poderia incluir apagar as fotografias do banco de dados dela se o casal não pagasse uma taxa de manutenção do backup. Então ocorre que a fotógrafa, em contrapartida, entrou com um processo por difamação pedindo $1 milhão, é isso, né? $1 milhão por todo o dano moral. E o dano também dos negócios. O dano dos negócios que o casal acabou fazendo. Então é uma situação assim que a gente tem ali o cúmulo, né, do desencontro, né? Desencontro de informação, desencontro de tratamento. E eu convidei o Ricardo hoje para falar de tecnologia, da responsabilidade que temos que ter ao cobrir um casamento. E vem uma ideia muito legal e eu vou pedir para o Ricardo falar disso. Bom, mas Ricardo, vamos começar então. Tecnologicamente, falando de câmera, lentes, backup. O que um fotógrafo que quer começar precisa saber? Eu sei que você pode trazer muita coisa sobre isso. Falando de câmeras, por exemplo. Olha, o que eu acho é que a fotografia de casamento não basta você ter um flash, uma câmera, um cartão, uma lente. É muito importante na fotografia de casamento você ter uma redundância do seu equipamento. O que eu chamo de redundância? Se você tem um equipamento que falha no dia do casamento, é importante você ter um outro equipamento que vá substituir aquele equipamento defeituoso. Por quê? Para você não interromper o seu trabalho. Não vai ter outra oportunidade para você capturar aqueles mesmos momentos. Então, você tem uma câmera, se essa câmera quebrar, você tem outra. Se você tem uma lente ali, aquela lente falhar, você tem uma lente igual ou parecida com aquela que vai substituir a lente faltosa, e assim por diante. Hoje em dia existem essas câmeras de dual slot, que são slots duplos, né, em que você coloca 2 cartões e você faz um backup. Você faz um cartão principal gravando o RAW, e no cartão secundário você põe um RAW idêntico ou JPEG para garantir, e tudo mais. Por exemplo, eu não tenho uma câmera que opera não tem dual slot na minha câmera. Então, mas você tem 2 câmeras? Eu tenho 2 câmeras, exatamente. Então, trabalhando ao mesmo tempo. Exatamente, eu fico alternando as 2 câmeras
Com lentes diferentes também, tem que falar Com isso. lentes Senão diferentes. fica, parece muito redundante, né? Sim, sim. Eu fico alternando as duas câmeras. Uma câmera está com uma lente mais angular e a outra câmera tem uma lente mais tele. Ou seja, uma complementa a outra, mas não são imagens idênticas, mas são dos momentos muito próximos um do outro. Então, se um cartão meu falha em uma das câmeras daquele momento, eu vou ter um momento muito próximo com a outra câmera ou em outra distância focal. Mas é um momento. Para o cliente o que importa é o momento. Está garantindo ali, as duas câmeras está garantindo. Exatamente. E outra coisa que a gente estava conversando fora do ar é a questão de cartões, né? Hoje em dia a gente tem cartões de 512 GB, 128, etc. Eu gosto de trabalhar com cartões pequenos, de 4, 8, no máximo 16 GB. Até 2 GB eu trabalho. Por quê? Eu prefiro trocar esses cartões várias vezes e estar tranquilo de que se um desses cartões meus falhar, eu vou perder só 2 GB de todo aquele material. Ou seja, eu vou perder 100 fotos. Se eu tiver um cartão de 2 GB que falha, eu vou perder 100 fotos. É raro falhar, mas raro falhar, mas pode acontecer. E pode perder. Aí se perde, mas se perde pouco. Né? Exatamente. Também nunca perdeu. Você é muito responsável, eu te conheço, né? Mas vai saber. É bom ter literalmente, porque a gente pode perder os dados ou pode perder o cartão. Exatamente. E tem até a história do roubo, né? Exatamente. Que você se preocupa muito, né? Literalmente nunca sabe o que pode acontecer. No verso dos cartões você pode colocar o seu número de telefone, que é bom também colocar lá recompensa, se achado, ligar para, etc. Né? Recompensa é o novo sequestro, né? Exatamente. Tô aqui com seus cartões. Exatamente. Nunca aconteceu comigo porque eu tenho um sisteminha bem eficiente que até agora não falhou. Você conhece, que são... Eu comprei há anos atrás numa loja de material esportivo uma bolsinha em neoprene daqueles cartões antigos, daqueles celulares antigos. Celular que abria, que não durava nada. Exatamente. Aí o cartão CF cabe exatamente nessa bolsinha, é o mesmo tamanho. Então eu costurei mais velcros para ficar bem assim firme com o fechamento dessa aba. Ele tem uma presilha para colocar no cinto e eu passei um cordão em que eu amarro no passador da calça, ou seja, se essa bolsinha escapa do cinto, ela fica pendurada e não se perde. Não se perde, né? E eu uso com duas bolsinhas. Na bolsinha da esquerda eu mantenho cartões em branco, virgens. Isso. E vai transferindo para o outro. E na bolsinha da direita eu mantenho os cartões já usados, que vão saindo da câmera. Porque colocar no bolso é uma confusão, né? Não, colocar no bolso ou na bolsa, inclusive, na bolsa às vezes se perde, né? Porque é o seguinte, quem me vê trabalhar acha até meio estranho, porque eu pareço o Dr. Bugiganga, né? Você parece o Robocop com tanta coisa, né? Eu carrego as minhas lentes, eu carrego os cartões, eu carrego tudo, porque para mim, se eu preciso, eu trabalho com 2 câmeras e trabalho com algumas outras lentes que não estão nas câmeras. Então eu gosto de, em determinado momento, trocar uma lente ou outra de uma das 2 câmeras. E se eu não tiver com a lente ali, não faz sentido. Vai acontecer ali um momento importante. Eu vou lá na bolsa buscar. Quando eu voltei, acabou. Eu quero trocar na hora. Mas vamos voltar nessa ideia de redundância, porque você falou da câmera, mas ela se aplica ao fotógrafo também. É bom, para quem está começando e não tem dinheiro, pode simplesmente entrar nisso convidando alguém para fotografar junto, né? Uhum. Porque quando você começa, você não tem ainda equipamento suficiente para construir essa duplicidade de equipamentos ou essa redundância para poder se garantir. Então uma saída é você chamar um amigo seu fotógrafo ou um parceiro, alguma coisa, em que vocês dois vão estar fotografando o mesmo momento, um faz o backup do outro. Isso é importante, né? Então, é uma maneira de você ter 2 câmeras operando. De começar sem muito dinheiro, literalmente, sem investir tanto assim, né? Você vai estar... um está cobrindo um ângulo ligeiramente diferente ou um ângulo diferente, mas é o mesmo momento. Porque para o seu cliente o importante é o momento. Ele não vai te questionar: mas aquela hora que eu estou entrando na igreja você só tem uma foto em grande angular, não tem uma em tele. Ela não vai perguntar isso, ela quer aquele momento. Então se tiver 2 fotógrafos ali, só se for registrando um ângulo... Só se for uma dúvida fotógrafo. Mas mesmo assim, eu acho que o que importa
É que a gente, fotógrafo, olha o trabalho sobre uma visão prisma. diferente. O cliente, ele olha pelo momento. Sim. Às vezes a foto está fora de foco, está tecnicamente errada, mas é um momento tão importante para ela que ela gosta da foto, mesmo você não gostando. Então... Sim. Bom, então, mas a redundância, eu diria que ajuda muito em termos de responsabilidade. Você tem redundância de equipamento, redundância de espírito, né? Você está tranquilo, no dia para trabalhar. Você tem a redundância de equipamento, redundância de cartões, porque você tem os seus, tem os do parceiro, você tem a redundância de lente. Redundância de lente também, como a gente vinha conversando, né? Se falhar uma lente, você pode ter uma possível substituta, né? Você não precisa ter a mesma lente duas vezes. Duas lentes iguais. Não, eu tenho uma 14-24, se ela falha, eu tenho uma 20 milímetros. Então, fixa. Ou seja, a 20 é a média da 14-24. Então eu consigo substituir uma pela outra se eu tenho um problema em uma delas. E aí a gente tem também o backup. São muitos arquivos. Quantas fotografias em média? Mais de 3.000 fotografias por casamento faz, né? Tranquilamente. Né? Entre todos os fotógrafos, normalmente são 2 fotógrafos, às vezes o assistente fotografa junto. Dá em média 5.000, às vezes se o casamento é mais longo, um casamento de 10 horas chega a 6.000. E o sistema de backup para isso? Então, vamos pensar em alguém que está querendo começar. Vai ser bem complexo, porque se ele fizer uns 5 casamentos, já deve dar uns 100 GB no mínimo de memória aí, né? Então, eu vou falar como eu faço o meu backup, né? O meu computador, ele tem HDs espelhados, ou seja, são 2 HDs idênticos ali. Se um falha, tá no outro. Você vai, compra um novo, coloca no lugar, o espelhamento vai continuar. Ou seja, você tem tudo gravado 2 vezes ali. 2 vezes ao mesmo tempo. Exatamente. E eu ainda tenho HDs externos. Então, quando eu chego do casamento com os cartões, eu vou lá no Photomechanic, que é aquele software que ajuda a visualizar as fotos, selecionar. RAWs, Quando você vai baixar, ele pede para você indicar os locais em que você vai salvar esses arquivos. Então tem o local primário e o local secundário. Então o primário são esses HDs espelhados numa pasta que eu chamo de casamentos. Então tem a pasta casamentos, lá dentro tem uma pasta com cada nome de casal. Eu vou lá no nome do casal e jogo. Esse é a cópia primária. A cópia secundária é um HD externo, tá? Então aí já são teoricamente 3 cópias, 2 no espelhado e uma no externo. Ainda eu tenho nessa pasta casamentos dos HDs espelhados, eu tenho um serviço de backup na nuvem, chama Open Drive. Esse Open Drive você paga ali, acho que são $12 por mês, e você pode gravar ilimitado. Não tem assim, 1 tera, igual a Dropbox tem acho que 100 GB, não sei, né? Lá é ilimitado. Então, essa pasta ela é monitorada pelo Open Drive, tudo que cai novo lá, eles vão lá e já atualiza, copia para a nuvem. Entendi. Bom, e deixa eu fazer uma pergunta bem legal para você. Eu sei que você é um dos fotógrafos de casamento mais cautelosos que eu já conheci. Eu aprendi bastante com você trabalhando. Mas eu te pergunto, se você fosse casar, que critérios você levaria em conta para escolher um fotógrafo? Além do aspecto artístico, você entraria nesses detalhes? Você, por exemplo, como fotógrafo, no caso, você pediria todas as fotografias para o fotógrafo ou você deixaria ele selecionar? Olha, eu acho assim, o que eu levaria em consideração? Para mim, o que é muito importante em um bom fotógrafo de casamento é a regularidade. Por quê? Eu explico. Às vezes você vê lá, um fotógrafo foi premiado por uma foto maravilhosa, não sei o quê. O que eu acho, sem desmerecer esse fotógrafo que foi premiado por uma foto, eu acho que você tem lá, num casamento, 8, 10 horas, a chance de você ter grandes fotos, poucas grandes fotos, se você for um iniciante, por exemplo, é grande. Você tem 8, 10 horas para acertar. Então, é natural, quando você fotografa muito, você ter fotos excelentes. Para mim, o que é importante é você ter... o ideal é ter grandes fotos de todos os momentos, mas isso é impossível, a gente sabe que... Mas ter fotos tecnicamente legais de todo o decorrer do casamento. E
em meio a estas, você vai ter grandes fotos que são dignas de prêmio, por exemplo. Ou seja, não adianta você ter um trabalho fraco ao longo de toda a cobertura e ter uma foto espetacular. E ter uma foto falando, nossa, essa foto tá demais. Entendeu? Eu sim, e o resto? Entendeu? É legal quando o cliente manda uma mensagem para você e fala, puxa, eu adorei as fotos, tá difícil de eu escolher para o álbum, porque as minhas escolhas estão dando mais de 300, mais de 400. Você sabe que aí você sabe que você acertou, você foi regular. Por quê? Ele escolhe fotos na visão dele muito boas e ele não consegue diminuir essa escolha para 100 fotos para colocar num álbum, por exemplo. Então eu acho importante a regularidade. Hoje em dia os fotógrafos de casamento que estão aí no mercado, eles já se preocupam muito com essa questão do backup, da redundância. Então eu acho que não é uma preocupação minha. Eu não sei, eu pergunto para você porque a gente vê muitas pessoas cobrando pouquíssimo por casamento. O mercado hoje o mercado de certa maneira nunca existiu, mas existe ao mesmo tempo, no sentido de não existe uma regra de cobrança. As pessoas cobram quanto elas quiserem e elas se metem a cara mesmo. E eu sei que tem muita gente que é apaixonado por fotografia e gostaria talvez de fotografar casamento. Só que não tem noção dos perigos, né? E da responsabilidade do backup, por exemplo. Inclusive dessa situação de lidar com o cliente, né? Mas eu não vou entrar nessa questão hoje, porque a gente está com um programa já bem longo, estamos com 17 minutos de gravação. Só respondendo uma última pergunta que você fez. Eu não ia querer todas as fotos do casamento, não. Você ia deixar ele selecionar? Sim. Ou como eu sou fotógrafo de casamento, se for um conhecido amigo meu, fala, manda aí para mim que eu processo o meu próprio casamento. Sim, entendi. Entendeu? Que aí tem outras histórias, já vi fotógrafo falando que não pegaria as fotos, literalmente, pegaria as fotos porque não confia na seleção do fotógrafo, alguma coisa. Se você está escolhendo um bom fotógrafo que você considera bom, você tem que confiar na seleção dele. Eu acredito. Né? Faz parte da escolha, né? Sim, mas trabalho. Às vezes, dependendo do arranjo que você faz com ele fala, não, eu só quero fotografar, eu te entrego, aí você, entendeu? Depende. Eu com fotografia de casamento sou literalmente assim, eu só fecho se tiver, puder entregar literalmente, eu não quero me envolver nessa... O Ricardo faz álbuns incríveis e lindos, mas isso envolve um relacionamento com o cliente duradouro muitas vezes, 2, 3 meses às vezes, né, de feedback, né? Ou mais. Eu, sinceramente, eu prefiro entregar o evento, o casamento logo depois e eu não faço álbum. Inclusive eu indico o Ricardo. Bom, então a gente vai terminando por aqui, já está com 19 minutos. Isso aqui vai parar de gravar daqui um minutinho. Eu gostaria de agradecer o Ricardo e a vocês que estão aí acompanhando também. Eu estou quase todos os dias agora com a cara a tapa com os episódios. Virão coisas mais divertidas sobre a fotografia, mas eu não vou deixar de falar sobre a arte de maneira alguma. Virão ainda manter os episódios especiais. A gente aprende com todos que lidam com a fotografia de alguma maneira. Muito obrigado, meu e-mail é contato@camiloarte. Nos vemos, até mais. Tchau.